Salve, aluno da EJA! Hoje eu trago para você a leitura de uma história do livro Contos Brasileiros 1, da editora Ática. O conto foi escrito por Inácio de Loyola Brandão, um escritor de Araraquara, interior de São Paulo, muito premiado, escreveu vários livros. O conto se chama O Homem que Espalhou o Deserto. Conta a história de um homem que desde criança sente o prazer perverso por destruir a natureza. E de tanto que ele destruiu a natureza, ele é chamado então de o homem que espalhou o deserto. A história traz um ingrediente de surrealismo e que nos faz pensar sobre um assunto muito importante. É uma história absurda, ou melhor, uma história que parece absurda, mas que ilustra perfeitamente a realidade. Então vamos começar? Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira, naquele tempo ainda não havia caminhões de plástico, felizmente. E cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. Tome. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores, parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas, não tinha amigos, apenas tesouras das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte. Às vezes, deixava aberta a janela para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados, como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas, onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os incautos. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas. Só que agora era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana
para limpar a jabuticabeira, 15 dias para a mangueira menor e 25 para a maior. 40 dias para o abacateiro, que era imenso, tinha mais de 50 anos. E 6 meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal, agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza morrer e reviver. Como o seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução. Um machado. Uma terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou 10 dias porque não estava habituado a manejar machados. As mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação. Ele saiu de machado em punho para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo. Eu vou acabar com as matas! E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia. Construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha e trabalhavam, derrubavam, foram do sul ao norte, não deixando nada de pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. Enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto. Terra calcinada. E então o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava o filho a sua profissão.
Veja que o recurso ao surrealismo ou ao fantástico é apenas um meio que o escritor encontrou para mostrar um dos maiores problemas do mundo atual, que é a destruição do meio ambiente. O homem que espalhou o deserto começou desde criança a destruir a natureza, uma espécie de brincadeira. Ele foi ensinado a destruir a natureza, como se destruir a natureza fosse algo bom a ser ensinado. Ele continuou a destruir a natureza até que contratou funcionários, comprou máquinas e criou uma empresa especializada em destruir. Não é isso o que de fato acontece no nosso país? O que são os grileiros, os madeireiros ilegais, os exploradores de terra, senão homens que espalham o deserto, pessoas que sentem um prazer perverso de acabar com o nosso meio ambiente? E pior, ainda com a ajuda muitas vezes dos nossos governantes. Nossa Amazônia está sendo transformada dia a dia num imenso deserto pela ação de homens como o personagem do conto. No final da história, o homem do machado ensina seu filho a profissão. O seu filho, então, irá continuar o trabalho de destruição do pai. E depois o filho do filho, e depois o filho do filho do filho, e por aí vai. Nós não podemos permitir que a destruição seja ensinada. O que nós devemos ensinar é a preservação do meio ambiente. Reflita. Até a próxima!